minha gente, aqui estou eu novamente. É um prazer muito grande estar partilhando com vocês essas experiências, esses estudos na área da sociologia. Assim, a gente sabe que a sociologia, para mim, que sou um permanente aprendiz da sociologia, é maravilhosa porque ela nos ajuda a compreender a dinâmica do funcionamento da sociedade, a entender as relações sociais, a entender até os nossos pensamentos, a forma da gente pensar e agir, porque que vivemos numa sociedade marcada por essas relações. Muito bem, agora a gente vai falar sobre o conceito de classe social segundo o Max Weber. Né? É interessante observar que Max Weber, ele pega a leitura do pensamento de Karl Marx, que já tinha feito uma abordagem muito interessante, muito rica sobre classe social, que compreende a organização de pessoas de acordo com seus interesses e com as suas condições materiais de vida, com as suas condições intelectuais e com toda a sua herança de poder também. Então, Weber, ele, vivendo num período pós-Marx, numa fase nova da industrialização, ele consegue ampliar esse conceito de classe, Marx preso na perspectiva de abordagem de uma classe que era detentora do sistema de produção, que é a burguesia industrial, e de uma classe que só tinha força de trabalho, e essa força de trabalho foi transformada em mercadoria, e como mercadoria ela tem valor de mercado, e aí não se olha a pessoa humana, mas sim a contribuição da força de trabalho para agregar ao produto, ao mercado e ao sistema produtivo. Então vamos lá, Max Weber, continuando, estou fiel aqui à obra do Weber, tá interessante a gente. Ele discute estamentos e classes sociais. O estamento é o que antecede a discussão das classes sociais, mas ele também prossegue em outras civilizações, mas na civilização ocidental, moderna, depois, principalmente, com o advento do capitalismo comercial, capitalismo industrial, até chegar no capitalismo financeiro, e depois um casamento entre o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, que é o que nós vivemos na atualidade, onde há uma sobreposição do sistema financeiro. Muito bem, então vamos lá, para o conceito de classe. Então, Weber, eu vou ser fiel a Weber aqui, faço questão, é importante a gente pegar na fonte mesmo, beber na fonte, como diz alguns grandes pensadores. Então, classe, chamamos classe a oportunidade típica de abastecimento de bens, posição da vida externa e destino pessoal. Muito bem. O Weber, ele vai dizer que classe é todo grupo de pessoas que se encontram em igual situação de classe. Então, ele mantém o mesmo formato que o próprio Karl Marx já tinha construído. Mas ele vai fazer uma decomposição do conceito de classe. Ou seja, ele vai pegar primeiro uma classe que é proprietária dos bens de produção, do sistema produtivo, que ele também chama dos rentistas também. Essa classe ela é dona do sistema produtivo, ela é a grande beneficiada do sistema produtivo e, por sua vez, ela detém e monopoliza o abastecimento de bens, consumo, ela regula a vida em sociedade. Então a gente faz uma exposição maravilhosa sobre essa classe, onde ele trabalha muito com o conceito de monopólio, tanto monopólio econômico, monopólio político, como também o monopólio intelectual. Só que aí ele começa a identificar também, identificar que dentro dessa classe proprietária surge uma nova classe que ele vai chamar
que é entre a classe proprietária e a classe trabalhadora, ele consegue identificar a classe média, né? Esse conceito de mediano, né? Que está entre os grandes proprietários, que é a elite, né? Hoje a elite do sistema financeiro industrial, e a classe operária, a classe trabalhadora, está aí a classe média. E ele faz uma abordagem que depois foi apropriada muito bem pelo Bauman, né, pelo Bourdieu, pelos vários pensadores, Alberto Melucci, né, no caso também do Anthony Giddens, né, e nós temos aí também do Pierre Bourdieu, que vão também aprofundar nessa classificação e nessa descrição da classe média. Então, para Max Weber, a classe média ela é detentora de quê? Né? Ela é detentora do poder intelectual. Ela é detentora do conhecimento. E ela vende esse conhecimento. Né? Então, pode ser empresários, pode ser trabalhadores liberais, médicos, advogados, engenheiros, determinados profissionais liberais, e que gozam de uma condição de vida de classe média é muito boa, porque eles conseguem ter, além do salário, eles vão ter o quê? Eles vão ter condições de fazer investimento. Eles vão poder comprar casas em bairros bons, ou morar em condomínios, ter carro, né? Viajar com maior frequência, né? E ela consegue pagar a escola particular para os seus filhos, numa universidade privada. Então, essa classe média, Weber ele faz uma descrição muito bacana dela, né? E mostra que ela é exatamente a representação de uma nova ordem econômica e social que passa a surgir em finais do século XIX e no século XX. Ok, gente? Então é isso. Então, o conceito de classe vai se ampliar. E o sociólogo brasileiro, Gessé de Souza, ele em suas obras, ele vem procurando, inclusive, fazer um trabalho exaustivo sobre classe média, principalmente pensando na classe média brasileira, porque a classe média brasileira ela passa a ter ela tem algo muito específico, uma vez que no Brasil você tem uma estrutura, podemos dizer assim, hierárquica das classes sociais, onde a gente tem em torno de 1% dos bilionários, que são os ricos de fato, que detêm o monopólio das mercadorias, do comércio, dos bancos, do sistema financeiro. E aí você tem posteriormente a classe média, que na sua grande composição de empresários, de profissionais liberais, mesmo não sendo quem dita as regras do jogo, do sistema econômico, mas usufrui desse sistema, inclusive defende esse sistema. É interessante a gente observar, por exemplo, como ficou muito visível, né, tanto nas eleições do presidente Jair Bolsonaro, que a classe média brasileira ela se apresenta como uma classe pensante, questionadora, mas que no fundo, bem da verdade, ela reproduz perfeitamente os interesses da grande elite, tanto a elite nacional como a elite internacional do sistema financeiro, das grandes indústrias, né? E aí o Gessé faz um debate muito grande e faz críticas muito contundentes a essa classe média, que segundo ele, né, na interpretação que ele faz, ela simplesmente tem horror aos pobres, aos trabalhadores, porque se essa classe trabalhadora e operária ter acesso aos bens culturais, aos bens de capital, ela pode, de fato, acabar sendo uma ameaça à classe média brasileira. Essa é a versão do Gessé de Souza e que ele tem debruçado sobre essa, né? E ele faz uma análise na sua obra A Ralé Brasileira sobre como é que é a condição de vida das pessoas no Brasil. É interessante que o Weber dá uma contribuição maravilhosa que
Marx define que a única forma de você pensar a sociedade é pelo viés econômico. O Weber vai discordar, ele vai falar que não. E você pode pensar a sociedade, né, a partir do seu desenvolvimento intelectual, a partir da sua organização administrativa e burocrática, a partir da sua ordem econômica, política, ou seja, assim, ele amplia o conceito, a abordagem dele. E o Zygmunt Bauman, de forma muito brilhante, em suas várias obras também, vem reforçar essa necessidade de você ampliar o estudo sobre a diversidade da organização da sociedade, no caso da sociedade brasileira, né? E é interessante porque a gente depara com várias pessoas que conseguem ter ascensão econômica pelas redes sociais, como o Whindersson, tantos outros jovens que, através das redes sociais, acabam se tornando membros de uma classe detentora de poder econômico, mas de poder pela internet, né, de relatar o seu cotidiano, a sua realidade. Então você vê que o capital cultural ele não está só restrito a conhecimento científico e acadêmico, como a classe média tanto deseja e investe alto, mas as classes trabalhadoras ela vem construindo essas novas abordagens. A gente volta depois. Então nós paramos por aqui nesse momento, então ficou claro aí com vocês a discussão sobre classe social em Max Weber, sobre os seus desdobramentos até chegar nos sociólogos contemporâneos, como o nosso Zygmunt Bauman, né, que faleceu, mas que deixou um trabalho maravilhoso para a gente refletir sobre isso, sobre essa sociedade líquida, e que caracteriza muito o pensamento do Max Weber, que acredita sempre nessa ideia de movimento, né, de entender as realidades, a subjetividade das pessoas. Ok, minha gente? Foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe os seus estudos. Um abraço. E a gente volta com mais vídeo. Ok? Valeu!